Quem olha para o espelho da água verá primeiro o seu próprio rosto. Quem vai para si mesmo arrisca um confronto consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostra fielmente tudo o que olha para ele, ou seja, o rosto que nunca mostramos ao mundo porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Mas o espelho está por trás da máscara e mostra a verdadeira face. A palavra persona refere-se originalmente a uma máscara teatral usada pelos atores para representar os papéis desempenhados por eles. No modelo de psique de Carl Jung, a persona situa-se entre o nosso ego e a sociedade. O ego refere-se ao nosso centro de consciência que é responsável pelo nosso contínuo senso de identidade ao longo da vida e a persona é a máscara social que colocamos. Todos incorporamos máscaras diferentes em ambientes diferentes, pois é a nossa forma de nos adaptarmos às exigências da sociedade, desempenhando um papel importante na definição do nosso papel social e na forma como lidamos com as outras pessoas. Mas também tem seus perigos. A persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente uma espécie de máscara, concebida, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Jung descreve 2 estágios da persona. A primeira etapa é a da identificação. O desempenho da persona é bastante bom, desde que se saiba que não é idêntico à forma como aparece, só se torna perigoso se não tivermos consciência disso ou nos identificarmos excessivamente com ela. Neste caso, deve-se passar para o segundo estágio, o da desintegração, onde a personalidade é intencionalmente ou não destruída, criando um estado de caos e desorientação. Em casos muito raros, pode-se ter 2 ou mais personalidades que têm opiniões próprias e podem se contradizer. Isso é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, um problema de saúde mental que geralmente é resultado de um trauma. No processo de desintegração, pode-se escolher 3 abordagens diferentes: restauração negativa, onde se finge ser como era antes da experiência crucial, a fim de se adaptar ao status quo; ausência, onde se vive sem uma persona e não é possível interagir com o mundo; e restauração, onde se desenvolve uma persona da qual se tem consciência e que não esconde o seu verdadeiro eu. Se alguém está inconsciente ou se identifica excessivamente com sua persona, a escolha ideal é a restauração. A restauração negativa esconde o verdadeiro eu e a ausência de uma persona pode não só ser impossível, mas também indesejável, pois é preciso adaptar-se ao mundo externo, tanto quanto ao seu mundo interior. O tópico que discutiremos são os perigos de ocultar nosso verdadeiro eu. Podemos usar a persona para nos ajudar a esconder nossas vulnerabilidades e outras partes que não queremos revelar sobre nós mesmos, ou podemos nos identificar excessivamente com a persona. Quando não queremos revelar a verdade sobre nós mesmos, agimos como alguém que não somos. Há sempre algum elemento de fingimento na persona, pois é uma espécie de montra onde gostamos de expor os nossos melhores produtos. A persona começa a se formar na infância, a partir da necessidade de se conformar aos desejos e expectativas dos pais, colegas e professores. As crianças aprendem rapidamente que certas atitudes e comportamentos são aceitáveis e podem ser recompensados com aprovação, enquanto outros são inaceitáveis e podem resultar em punição. A tendência é construir traços aceitáveis na persona e manter os traços inaceitáveis escondidos ou reprimidos. Talvez ser assertivo seja visto como rude e socialmente inaceitável e a pessoa se torne passiva, afetando os relacionamentos e a carreira, ou pode ser muito agradável porque não gosta de conflitos, mas é aproveitada. Esses aspectos indesejáveis acabam por nos afetar à medida que amadurecemos, formando a nossa sombra, o lado negro da nossa personalidade, por quem podemos ser possuídos a qualquer momento, em repentinas explosões emocionais. Para Jung, a negociação com a própria sombra é um processo que dura a vida toda, como parte de nossa autoeducação, que nos permite resgatar as boas qualidades que estão adormecidas em nossa psique e ser honestos sobre quem somos, além de saber o quanto somos bons. Podemos cometer e de quais crimes somos capazes. A sombra, geralmente percebida como negativa, também tem seu lado positivo. Torna-se hostil apenas quando é ignorado ou mal compreendido. O outro perigo da persona é uma identificação excessiva com ela.
Isso indica que nossa individualidade nada mais é do que pura ficção. Em casos raros, se o ego for completamente idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida, representando a adaptação máxima à sociedade e a adaptação mínima à individualidade, inibindo o desenvolvimento psicológico. Jung escreve: toda vocação ou profissão tem sua própria personalidade característica. Um certo tipo de comportamento é imposto a eles pelo mundo, e os profissionais se esforçam para corresponder a essas expectativas. Só que o perigo é que eles se tornem idênticos às suas personas, o professor com o seu livro, o tenor com a sua voz. Então o estrago está feito, ou doravante ele vive exclusivamente contra o pano de fundo de sua própria biografia. Poderíamos dizer, com um pouco de exagero, que a persona é aquilo que na realidade não somos, mas que tanto nós mesmos como os outros pensamos que somos. A persona nos impede do que Jung considerava a tarefa mais importante em nossas vidas, o processo de individuação, aproximando-nos do eu, por meio de trazer os conteúdos inconscientes à consciência. Os conteúdos do inconsciente podem ser explorados através de sonhos, reflexão e imaginação ativa. Não é possível alcançar a individuação apenas pela intenção consciente. O self é a totalidade da personalidade que transcende o ego. O objetivo do self é a totalidade e a individuação é sua razão de ser. A persona atrapalha esse processo. Quem olha para o espelho da água verá primeiro o seu próprio rosto. Quem vai para si mesmo arrisca um confronto consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostra fielmente tudo o que olha para ele, ou seja, o rosto que nunca mostramos ao mundo porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Mas o espelho está por trás da máscara e mostra a verdadeira face. A palavra persona refere-se originalmente a uma máscara teatral usada pelos atores para representar os papéis desempenhados por eles. No modelo de psique de Carl Jung, a persona situa-se entre o nosso ego e a sociedade. O ego refere-se ao nosso centro de consciência que é responsável pelo nosso contínuo senso de identidade ao longo da vida e a persona é a máscara social que colocamos. Todos incorporamos máscaras diferentes em ambientes diferentes, pois é a nossa forma de nos adaptarmos às exigências da sociedade, desempenhando um papel importante na definição do nosso papel social e na forma como lidamos com as outras pessoas. Mas também tem seus perigos. A persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente uma espécie de máscara, concebida, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Jung descreve 2 estágios da persona. A primeira etapa é a da identificação. O desempenho da persona é bastante bom, desde que se saiba que não é idêntico à forma como aparece, só se torna perigoso se não tivermos consciência disso ou nos identificarmos excessivamente com ela. Neste caso, deve-se passar para o segundo estágio, o da desintegração, onde a personalidade é intencionalmente ou não destruída, criando um estado de caos e desorientação. Em casos muito raros, pode-se ter 2 ou mais personalidades que têm opiniões próprias e podem se contradizer. Isso é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, um problema de saúde mental que geralmente é resultado de um trauma. No processo de desintegração, pode-se escolher 3 abordagens diferentes: restauração negativa, onde se finge ser como era antes da experiência crucial, a fim de se adaptar ao status quo; ausência, onde se vive sem uma persona e não é possível interagir com o mundo; e restauração, onde se desenvolve uma persona da qual se tem consciência e que não esconde o seu verdadeiro eu. Se alguém está inconsciente ou se identifica excessivamente com sua persona, a escolha ideal é a restauração. A restauração negativa esconde o verdadeiro eu e a ausência de uma persona pode não só ser impossível, mas também indesejável, pois é preciso adaptar-se ao mundo externo, tanto quanto ao seu mundo interior. O tópico que discutiremos são os perigos de ocultar nosso verdadeiro eu. Podemos usar a persona para nos ajudar a esconder nossas vulnerabilidades e outras partes que não queremos revelar sobre nós mesmos, ou podemos nos identificar excessivamente com a persona. Quando não queremos revelar a verdade sobre nós mesmos, agimos como alguém que não somos. Há sempre algum elemento de fingimento na persona,
pois é uma espécie de montra onde gostamos de expor os nossos melhores produtos. A persona começa a se formar na infância, a partir da necessidade de se conformar aos desejos e expectativas dos pais, colegas e professores. As crianças aprendem rapidamente que certas atitudes e comportamentos são aceitáveis e podem ser recompensados com aprovação, enquanto outros são inaceitáveis e podem resultar em punição. A tendência é construir traços aceitáveis na persona e manter os traços inaceitáveis escondidos ou reprimidos. Talvez ser assertivo seja visto como rude e socialmente inaceitável e a pessoa se torne passiva, afetando os relacionamentos e a carreira, ou pode ser muito agradável porque não gosta de conflitos, mas é aproveitada. Esses aspectos indesejáveis acabam por nos afetar à medida que amadurecemos, formando a nossa sombra, o lado negro da nossa personalidade, por quem podemos ser possuídos a qualquer momento, em repentinas explosões emocionais. Para Jung, a negociação com a própria sombra é um processo que dura a vida toda, como parte de nossa autoeducação, que nos permite resgatar as boas qualidades que estão adormecidas em nossa psique e ser honestos sobre quem somos, além de saber o quanto somos bons. Podemos cometer e de quais crimes somos capazes. A sombra, geralmente percebida como negativa, também tem seu lado positivo. Torna-se hostil apenas quando é ignorado ou mal compreendido. O outro perigo da persona é uma identificação excessiva com ela. Isso indica que nossa individualidade nada mais é do que pura ficção. Em casos raros, se o ego for completamente idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida, representando a adaptação máxima à sociedade e a adaptação mínima à individualidade, inibindo o desenvolvimento psicológico. Jung escreve: toda vocação ou profissão tem sua própria personalidade característica. Um certo tipo de comportamento é imposto a eles pelo mundo, e os profissionais se esforçam para corresponder a essas expectativas. Só que o perigo é que eles se tornem idênticos às suas personas, o professor com o seu livro, o tenor com a sua voz. Então o estrago está feito, ou doravante ele vive exclusivamente contra o pano de fundo de sua própria biografia. Poderíamos dizer, com um pouco de exagero, que a persona é aquilo que na realidade não somos, mas que tanto nós mesmos como os outros pensamos que somos. A persona nos impede do que Jung considerava a tarefa mais importante em nossas vidas, o processo de individuação, aproximando-nos do eu, por meio de trazer os conteúdos inconscientes à consciência. Os conteúdos do inconsciente podem ser explorados através de sonhos, reflexão e imaginação ativa. Não é possível alcançar a individuação apenas pela intenção consciente. O self é a totalidade da personalidade que transcende o ego. O objetivo do self é a totalidade e a individuação é sua razão de ser. A persona atrapalha esse processo. A individualidade real continua vindo à tona e interfere na mente consciente, à medida que o inconsciente nos guia para a individuação. E com a exploração do inconsciente, podemos assimilar os arquétipos que influenciam a nossa vida consciente como personalidades autônomas dentro do inconsciente coletivo. Estas são trazidas à vida pelas expressões particulares dos indivíduos e das suas culturas em todo o mundo. As pessoas não têm ideias, e ideias têm pessoas. Em essência, a psique humana é individual e coletiva, portanto, o equilíbrio e a cooperação entre dois lados aparentemente contraditórios é precisamente o que nos dá equilíbrio psíquico. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Obrigado a assistir.